Olá, esse é o meu projeto para a disciplina Projeto e Análise de Algoritmos. Ele consiste em treinar uma máquina de Boltzmann restrita. Máquinas de Boltzmann foi inicialmente apresentada por Geoffrey Hinton em 1986 como um modelo gráfico probabilístico baseado em energia, representado como um gráfico conectado não direcionado. O objetivo de uma máquina de Boltzmann é aprender aspectos de uma distribuição de probabilidade desconhecida, por exemplo de imagens. Treinar uma máquina de Boltzmann sem restrições não é viável. Máquinas de Boltzmann restritas, ou RBM, é a restrição de máquinas de Boltzmann a grafos bipartidos. Como é um grafo bipartido, temos dois conjuntos de vértices os quais não possuem arestas entre si. Em um conjunto, os vértices são chamados de unidades visíveis, pois podemos observá-los. No outro conjunto, os vértices são chamados de unidades escondidas, pois seus estados dependem dos parâmetros do modelo. Cada vértice possui dois estados, 0 ou 1. Os parâmetros de uma RBM são uma matriz W que mede a interação entre as unidades visíveis e escondidas e dois vetores de Bayes, um para cada unidade. A energia de uma configuração conjunta de unidades visíveis e escondidas é definida da seguinte forma, o que pode ser visto como menos o somatório das iterações das unidades visíveis e escondidas com seus respectivos vetores de Bayes, e a iteração entre as unidades visíveis e escondidas ponderada por uma matriz de iteração. A probabilidade de uma configuração conjunta é definida como a exponencial elevado a menos energia da configuração, dividida por um fator de normalização z. Quanto maior a energia da configuração, menor a sua probabilidade. Temos que o cálculo do fator de normalização z não é viável, pois teremos que realizar uma soma sobre uma quantidade exponencial de termos. Apesar da RBM possuir restrições, foi mostrado que se P for diferente de NP, dada uma unidade visível V de tamanho m, não existe algoritmo polinomial para dar uma estimativa da probabilidade marginal P de V por um fator e elevado a km, para qualquer constante real k. A probabilidade conjunta é intratável, porém, a probabilidade condicional é simples de computar, pois, aproveitando a propriedade de que o grafo é bipartido, é possível mostrar que as unidades escondidas são independentes entre si. Logo, dada uma unidade visível, é simples de obter uma amostra dos estados da unidade escondida. O mesmo resultado é válido para as unidades visíveis. Um conceito importante é o da distribuição marginal. É possível mostrar que a probabilidade marginal de uma configuração de unidades visíveis V, que a princípio é uma soma sobre uma quantidade exponencial de termos, pode ser fatorada para uma soma sobre uma quantidade linear de termos. Essa soma é chamada de free energy, um conceito que será usado para derivar o algoritmo proposto. A função objetivo da RBM é maximizar a verossimilhança, probabilidade do modelo com os parâmetros dados, e gerar os dados observados. Ao invés de maximizar a verossimilhança, foi minimizado o negativo da log verossimilhança. A minimização é feita utilizando o gradiente descendente. Logo, temos que computar a derivada parcial da log verossimilhança com respeito aos parâmetros do modelo, que são a matriz de interações entre as unidades visíveis e escondidas e os vetores de Bayes. A derivada parcial da log verossimilhança com respeito a um parâmetro θ pode ser decomposta da seguinte forma. A parte positiva é simples de ser computada, pois depende do dado observado. A parte negativa é intratável, pois depende do modelo e temos que calcular um valor esperado sobre uma quantidade exponencial de termos. Em 2002, Geoffrey Hinton propôs substituir o valor da fase negativa por uma estimativa pontual. Em seguida, vários outros métodos foram propostos. A ideia do método de divergência contrastiva é iniciar uma cadeia de Gibbs nos pontos de treino, e então performar k etapas de amostragem de Gibbs para obter uma partícula negativa xtil, e usar xtil para estimar o valor da fase negativa. Uma cadeia de Gibbs de tamanho k consiste em iniciar com uma unidade visível x, em seguida, obter uma amostragem das camadas escondidas, calculando a probabilidade condicional P de H dado V, o qual pode ser feita por uma amostragem binomial. Em seguida, com a camada escondida amostrada, usamos a probabilidade condicional novamente para obter uma amostragem das unidades visíveis, assim obtendo uma partícula negativa com uma iteração. Repetimos o mesmo processo k vezes, no caso deste exemplo k igual a 2. O método de divergência contrastiva persistente não inicia a cadeia de Gibbs no ponto do conjunto de treino, e sim mantém uma cadeia que a cada atualização dos parâmetros é atualizada realizando k iterações de amostragem de Gibbs, ou seja, mantém um conjunto de cadeias que vão se atualizando durante o processo de aprendizagem do modelo. Os métodos de divergência contrastiva CD e divergência contrastiva persistente PCD tendem a ficar em locais com baixa energia, consequentemente alta probabilidade, assim não explorando o espaço. O método proposto é uma extensão do PCD, o qual após utilizar a cadeia persistente, uma alteração em cada amostra da cadeia proposta. A regra para aceitar a alteração segue uma regra conhecida do método de Metropolis-Hastings. A alteração proposta consiste em alterar o valor de 2 bits escolhidos uniformemente para o seu complemento.
Pode ser visto que a regra de alteração é simétrica e podemos simplificar o resultado para a equação que está abaixo. Com a estimativa pontual, podemos obter uma regra concreta de atualização dos parâmetros. Todos os métodos descritos possuem a mesma complexidade assintótica de tempo e espaço. A complexidade de tempo depende linearmente do número de vezes que teramos sobre o conjunto de treino, número de iterações de amostras de Gibbs e número de unidades escondidas, e depende ubicamente do número de unidades visíveis. Para a complexidade de espaço, precisamos de armazenar o conjunto de treino e a matriz de interação entre as unidades. O código foi implementado utilizando a linguagem de programação Python com a ajuda de bibliotecas numéricas. O código e os resultados são disponíveis na minha página do GitHub. O dataset usado para avaliar o modelo é um conjunto de dígitos entre 0 e 9 escritos à mão. Esse conjunto é o mais famoso para avaliar RBM na literatura. Os parâmetros para avaliar a RBM foi fixado como está descrito. Para avaliar o desempenho de cada configuração, foram realizadas 20 execuções e obtidas as médias das execuções. No total, foram gastas 45 horas rodando o código. RBMs são reconhecidamente difíceis de se avaliar. Algumas das estratégias utilizadas nesse projeto foram estimar o valor da verossimilhança durante o treinamento, avaliar os atributos descobertos por cada unidade escondida, obter amostras geradas pelo modelo. Pode-se observar que todos os modelos possuem uma curva crescente da verossimilhança estimada. Aumentando o número de etapas de Gibbs para estimar a fase negativa do gradiente, resulta em melhor resultado. Isso se deve ao fato dos estimadores serem enviesados, e quanto maior o valor da etapa de Gibbs, menor é o viés. A seguinte figura mostra a média de aceitação das propostas feitas pelo modelo proposto, que foram aceitas. Pode-se observar que a taxa de aceitação decresce rapidamente com o número de epoques. Isso se deve ao fato do modelo estar se estabilizando e fica ainda mais difícil de fugir de locais com alta probabilidade. A seguir, temos uma comparação com todos os três métodos. Em geral, CD e PCD mostraram um comportamento similar. CD tende a colocar a massa de probabilidade na vizinhança dos pontos que estão no conjunto de treino. PCD já coloca a massa um pouco mais espalhada, pois as partículas negativas andam mais pelo espaço. O método proposto, PM, mostrou-se um comportamento mais agressivo, movendo para uma alta estimativa da log-verossimilhança em um epoque para uma baixa estimativa no próximo epoque, mas é possível observar uma tendência crescente. Como cada unidade escondida é conectada com todos os pixels da imagem de entrada, podemos pegar o peso das conexões e reconstruir uma imagem para cada unidade escondida. Quanto mais escuro o pixel da imagem, se a imagem de entrada for pixel 1, menor a probabilidade da unidade se ativar. Quanto mais branco o pixel e o pixel da entrada for 1, maior probabilidade da unidade se ativar. Unidades marcadas em rosa são filtros de difícil interpretabilidade. Unidades marcadas em vermelho se assemelham a dígitos. Existem mais, porém apenas alguns foram desenhados. Unidades marcadas em azul são filtros que detectam bordas dos números. Esses são os mais interessantes, pois o modelo aprende que os dígitos possuem contornos. Geralmente, esses filtros aparecem apenas com um processo de treinamento mais longo. O método de avaliação mais interessante é obter amostras geradas pelo modelo. Cada coluna representa uma cadeia de Gibbs distinta. A primeira linha é o primeiro elemento da cadeia, uma imagem gerada aleatoriamente. Todos os modelos começam com as mesmas imagens. CD5 simplesmente gera imagens com um fundo preto, dificilmente forma dígitos, formou apenas algum quadro. PCD5 conseguiu gerar alguns dígitos, mas é possível observar que não possui diversidade, pois gerou apenas 9 e 6, e algumas cadeias demoram para convergir para um dígito. O modelo proposto foi capaz de convergir rapidamente para gerar dígitos, e gerou dígitos diversos. Apenas não gerou os dígitos 0 e 1. RBM é um modelo gráfico probabilístico capaz de modelar funções de probabilidade desconhecidas. Neste trabalho foram implementados dois métodos mais comuns para treinar RBM, e proposto um novo método. Todos foram avaliados no famoso dataset de dígitos MNIST. O método proposto mostrou-se capaz de acelerar a velocidade de aprendizagem do modelo e explorar melhor o espaço de probabilidade, o que é um fator limitante para os métodos concorrentes. Essa vantagem do método proposto pode ser útil para treinar redes neurais profundas, como Deep Belief Networks, o qual consiste em empilhar RBMs que são treinados com baixo custo.